Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que o senhor, que a senhora, que o senhorito, que a senhorita estejam entrando aí, aderindo à nossa videoaula. Eu desejo que você tenha um ótimo tempo de estudo, um tempo curto, como eu tenho prometido para vocês, fazer vídeos curtos, se bem que a maioria dos meus vídeos aí chega próximo à casa dos 20 minutos, que é um tempo razoavelmente longo quando se trata de vídeos online, quando se trata de aulas online. Porque quando é online, o professor não é interrompido. Então, eu dou aula para vocês 20 minutos, eu estou falando sem parar, sem interrupções. Quando eu dou aula presencialmente, eu dou um exemplo, um aluno sugere um outro exemplo, o outro não entendeu, eu paro, reexplico de novo, o outro aluno levanta a mão e tem uma dúvida. Então, 20 minutos online equivale a uma aula de 2 horas presencial, tá? Online é denso, então é sempre aconselhável que você assista 5 minutos, para, medita um pouquinho no que você ouviu, copia um exemplo que foi dado, continua, volta uma frase ou outra se necessário, tá? Então, videoaula, eu não sei se vocês estão acostumados, eu fazia videoaula de guitarra quando eu era mais jovem, e aí eu lembro que os DVDs eram muito caros, isso uns 10, 12 anos atrás, não tinha YouTube, né? Não tinha, já existia YouTube, mas os vídeos eram escassos, não era que nem hoje que você acha vídeo sobre tudo. Tinha que comprar na loja de música os DVDs com os grandes mestres, né? E era R$ 30 um DVD, eu lembro até hoje o preço. Imagina R$ 30 há 12, 13 anos atrás. Era como se fosse hoje uns 60, né? R$ 70. E aí eu cheguei no vendedor e falei assim, nossa, mas tem 1 hora só de aula, acho que era 1 hora e 10. Tem 1 hora e 10 minutos de aula só e é R$ 30, né? Que hoje seriam uns 70 conto. Eu falei, nossa, R$ 70 só por 1 hora e pouco de vídeo. Aí o vendedor falou, não, mas você não entendeu. 1 hora e pouco é o tempo que ele está explicando. Mas você vai ter que parar o instrumento, tentar copiar ele. Aí você congela a imagem, tenta fazer igual, depois volta de novo, faz mais um pouquinho, pega aquele exercício. Aí no dia seguinte você vai para o outro, começa a praticar aquele outro exercício. Então essa 1 hora e pouco, na verdade, ela vai ser diluída. Você vai treinar todo dia durante um mês para você conseguir fazer o que o professor está explicando nessa 1 hora e pouco de exercício, porque é denso ritmo de videoaula, é tudo compactado. São muitos exercícios e muita explicação condensado num produto só, né? Numa mídia só. Aí ele me explicou e fazia todo sentido o que ele estava falando, porque realmente uma videoaula, seja de música, seja de idioma, seja de um conhecimento técnico, seja lá o que for que você esteja, né, adentrando, esteja desejando aprender, vai conter tanta informação que você vai ter que ficar parando, aí você assiste de novo para tirar uma dúvida, aí você entra no chat, hoje nós temos o chat, naquela época não existia, né? Você entra no chat, manda aí para o professor uma frase para ele corrigir, ver se está certo, ver se você entendeu direito, assiste de novo, aí volta só para praticar a pronúncia, aí acompanha com o livrinho do lado, faz os exercícios do livro. Então é assim que funciona. Eu nunca havia falado sobre isso, né? Eu deveria ter comentado desde o início que a gente começou a fazer aulas através de vídeo. Eu deveria ter dado esses detalhes para vocês, que de repente alguém pensa que é pouco. Embora já teve reclamação ao contrário, né? Teve um vídeo, houveram mais de um vídeo que eu passei, acho que eu cheguei 21, 22 minutos, acho que teve até 25 minutos. Eu lembro que comentaram, né, que estava muito extenso, enfim. Então, vocês estão achando longa, né? Mas no caso de alguém pensar o contrário, poxa, 15, 20 minutos só, como assim? Saiba que é tempo pra caramba. Então, é o período que você vai diluir essas aulas, vai fracioná-las para praticar bastante. Lembrando que nós somos livro 2, somos quase avançados, somos alunos intermediários, tá? Então, nada é babinha, nada é fácil mais. Tudo que vocês estão vendo agora é punk, é mais indo para o avançado mesmo, tá bom? Sem delongas, falei demais, mas foi necessário, tá? Eu queria tirar essa dúvida aí, de repente um ou outro de vocês foi desnecessário, mas alguém também talvez não soubesse, eu nunca havia pensado sobre isso. Então fica aí a dica. Não apenas inglês, qualquer curso que você vai fazer de idioma ou de qualquer outro assunto,
Você vê uma videoaula de 30 minutos, 1 hora, saiba que isso é tempo pra caramba quando se trata de vídeo, porque é tudo compactado, é informação que não acaba mais. Vamos sem delongas para o livro. Agora sim, nós estamos destrinchando a segunda parte, né? Que eu costumo pegar cada unidade, eu subdivido em 2 aulas. Hoje é a aula 2 da unidade 10 do livro 2, que é o livro azul, como vocês sabem, página 68. Vamos fazer o Grammar Focus número 10. Clauses with because. Então, sentenças, afirmações com o because. The word because introduces a cause or reason. Então, a palavra because é porquê, mas não o porquê da pergunta, porque na língua portuguesa existem 2 tipos de porquês. Vocês lembram disso? Porque, existem 4 porquê, né? Porque separado vai na pergunta. Por que você vamos lá. Por que você é bombeiro? Por que você escolheu morar no Brasil? Então, você quer perguntar algo para alguém, é por quê, tem que ser separado, tá? Na resposta é tudo junto. Porque eu gosto, porque eu quero, porque eu acho importante. Então, na resposta vai ser tudo junto. Tem um terceiro porquê, que é o porquê tudo junto e com acento circunflexo. E tem tem um quarto porquê, que é separado e com acento circunflexo. Não é isso? Então, são 4 porquê. Depois vocês pesquisem isso no Google, caso vocês não lembrem das 4 funções do porquê. Isso é coisa de vestibular, de concurso, e é muito legal e muito interessante, e muito fácil também, não é difícil. Vamos lá, então, o porquê que nos interessa, que é o porquê da resposta, que em inglês é totalmente diferente da pergunta. Na pergunta é why, na resposta é because. I'd make a good journalist because I'm good at writing. Eu seria um ótimo jornalista porque eu sou bom em mentir, em escrever. Desculpem, brincadeira. Ah, mas 90% é fake news. Vocês vão concordar comigo. Né? Vão dizer que vocês acreditam no que esses caras, né? Vamos lá, vamos mudar de assunto. Segunda frase. I could be a teacher. Eu poderia ser um professor. Because I'm very creative. Porque eu sou muito criativo. Olha só, me senti elogiado agora. Então, eu sou um ótimo professor, modéstia à parte. Sinal que eu sou muito criativo. I wouldn't want to be a teacher because I'm very impatient. Eu não gostaria de ser um professor porque eu sou muito impaciente. Tem que ter paciência. I could never be a stockbroker because I can't make decisions quickly. Eu jamais poderia ser um stockbroker. Broker é quem trabalha na bolsa, tá? Porque eu não consigo tomar decisões rapidamente. Nota que tem 4 frases e nas 4 tem a pessoa afirma alguma coisa ou nega alguma coisa e se justifica. É o nosso porquê, né? Porquê junto, que você usa para respostas. Não posso sair porque estou gripado. Não posso usar calça jeans porque a empresa exige que use roupa social. Não sei. Então, é o nosso porquê quando você dá uma justificativa. Tá bom? Nós temos em seguida um exercício. Complete the sentences in column A with appropriate information from column B. Then compare with a partner. Então, você vai pegar a coluna do lado esquerdo, coluna do lado direito e ligar. O autor tem colocado bastante exercícios assim, né? Nesse livro 2. Ou ele estava sem criatividade para fazer exercícios diferentes, ou ele viu que estava tendo um feedback legal, que os alunos estavam gostando bastante desse formato e continuou elaborando. Eu, particularmente, sou fã, eu gosto, vou fazer com vocês, tá? Número 1, I wouldn't want to be a nurse. Eu não gostaria de ser uma enfermeira. Vai combinar, ou um enfermeiro, vai combinar com a, because I don't like hospitals. Porque eu não gosto de hospitais. 2, I'd like to be a novelist. Eu gostaria de ser um romancista, ou seja, um autor, uma pessoa que escreve, né? Qual que é? E because I love creative writing, porque eu amo escrita criativa.
Sim. 3. I could never be an accountant. Eu jamais poderia ser um contador. E agora? F. Because I'm terrible with numbers. Vocês sabiam que eu jamais poderia ser um contador porque eu sou horrível com números, é o que o autor diz aqui, né? Vocês sabiam que contador não é uma profissão de exatas? A gente acha que eles são da área de exatas, mas se você falar isso perto de um contador, ele te corrige na hora. Eu, por experiência própria, eu digo isso, tá? Eu já tive alunos contadores, eles são muito metidos, são muito inteligentes também. Eles falam de jeito nenhum, nós somos de humanas. Aí você fala, imagina, você é de exatas, contador, conta, mexe com números. Eles falam, nós somos de humanas, mexemos com números, mas somos de humanas porque trabalhamos em empresas, ajudamos a gerir empresas, a fazer balancetes, razonetes e os etes da vida. Nós cuidamos de pessoas também, de compra, venda, a gente se envolve em cada setor da empresa, somos humanas e não somos exatas. E aí conseguiram me convencer que de fato eles são de humanas. É meio estranho, mas é verdade, eles não são de exatas, eles são de humanas, tá bom? Só uma curiosidade aí para vocês. Vamos ao 4. I would make a better waiter. Eu seria um ótimo garçom. Por quê? Não sei, eu acho que vai ser o B que o autor quis dizer aqui. Because I really enjoy traveling. Porque eu, de fato, curto viajar. Não sei se faz muito sentido, mas é o único que vai caber aqui, tá? 5. I could be a flight attendant. Eu poderia ser um comissário de bordo. Agora que é o B, né? Because I really enjoy traveling. Porque eu realmente gosto de viajar, certo? Agora sim, então o 5 é o B. O 6. I'd never work on a cruise ship. Eu jamais trabalharia num cruzeiro. D. Because I get sick very easily. Porque eu pego a maresia muito facilmente. Porque eu... Sick é doente. Se é mar, doença do mar, que seria... Acho que é maresia, né? Que fala em português, quando a pessoa começa a passar mal dentro de um barco e começa a vomitar. Tem um nome para isso, acho que é maresia, se eu não me engano. Desculpem a minha ignorância. Mas é isso que o autor está dizendo. Então, essa frase diz exatamente isso, que não daria para trabalhar num cruzeiro, porque a pessoa fica doente, fica enjoado, né? Enojado com muita facilidade. Tá bom? Ah, tá. Agora vamos voltar ao garçom. Eu tinha feito errado, tá? Lembram que eu falei que não dava? Eu fiz depois, eu fiz achando que estava esquisito. Depois eu vi que além de esquisito, estava errado mesmo. O 4 que eu tinha falado B não tem nada a ver, gente. Eu tô ficando maluco mesmo. O 4, I would make a good waiter, eu seria um ótimo garçom. Desculpem, I would make a bad waiter, eu seria um mau garçom, um péssimo garçom. Vai aqui com o C. Because I have a terrible memory. Porque eu tenho uma memória horrível. Ou seja, a pessoa ia ser um péssimo profissional porque não ia lembrar qual a mesa, quem foi o cliente que pediu, não ia lembrar nada, ia ficar doido, ia ficar perdido ali. Tá bom? Então, olha só, muito interessante, né? Vamos à parte B do exercício. Think about your personal qualities and skills. Then complete the statements, take turns discussing them with your group. Então, você vai fazer o quê? Pensar a respeito das suas qualidades pessoais e habilidades, completar aí as afirmações e discutir com os colegas. Então, número 1. I could never be a banana because banana. Ou seja, você tem a estrutura para criar a sua fala. Temos uma segunda frase. I wouldn't mind working as a. Eu não me importaria em trabalhar como because lado direito, I'd make a good because então eu seria um ótimo alguma coisa, porque alguma coisa. E o último, the best job for me is, o melhor emprego para mim é because então você vai preencher as lacunas aí, dando razões e usando as suas palavras. Então você pode colocar o que você quiser de acordo com a sua verdade pessoal. Eu, por exemplo, quando eu era jovem, ou seja, longos e longos e longos anos atrás, eu sonhava em ser jornalista ou psicólogo. E eu acabei não sendo nenhum dos dois, como vocês estão vendo,
Mas na época eu achava que eu poderia ser jornalista, porque eu escrevia muito bem. E eu achava, não vou fazer piada agora, tá? Na época eu achava que a imprensa ela era imparcial e o jornalista realmente estava preocupado em informar as pessoas e não doutrinar, jamais, apenas informação. Eu tinha meus 18 anos, eu era inocente, né? Eu era ingênuo. Então eu achava que eu poderia e seria um ótimo jornalista porque eu sou muito bom em escrever, eu gosto de escrever. E também achava que eu poderia ser um bom psicólogo, porque eu gosto dessa coisa de comportamento humano, de tentar entender as pessoas e o porquê dos conflitos familiares, pessoais, enfim. Então, essa é a minha história. Vocês têm a história de vocês. Vocês vão pegar e colocar lá em inglês. Façam bem simples, tá? Bem simplesinho e com uma frase só, bem facinho. Por exemplo, vou fazer o meu. When I was young, I wish I was a psychologist because I would like to be a psychologist, tanto faz, because I thought that was good for me, because I love trying to understand the another person behavior or another people conflicts, problems. So for me, that will be a form of earn my money and at the same time help people solve their problems. So in my opinion, that would be good. Viram? É muito fácil. Eu fiz eu criei um outro formato de cabeça. Eu não obedeci muito igualzinho está no livro, mas vocês podem fazer frases pequenas, obedecendo aí o padrão do livro, para ficar mais fácil para vocês. Tá bom, pessoas? Não é difícil, é bastante simples. Podem pedir minha ajuda se precisar, estaria à disposição aí no WhatsApp, por e-mail, podem me ligar a hora que vocês quiserem. E Deus abençoe a todos nós. Logo estaremos juntos aí, estudando juntos novamente. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.